Olá, pessoal! Meu nome é Douglas Meira, sou acadêmico de medicina e este é o nosso espaço para aprender um pouco mais sobre o corpo humano de forma simples, clara e didática. Então, se você também é apaixonado por entender a ciência da vida, vem comigo. A aula de hoje vai ser bem especial, sério mesmo, vai ser muito legal e muito importante, pois nós vamos falar sobre um conjunto de organelas que estão relacionadas com a síntese proteica. E proteína participa de basicamente tudo no nosso corpo. Essas organelas são o ribossomo, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação e bora para a aula. Antes, precisamos responder a seguinte pergunta: o que são proteínas? Como vivem? Onde moram? Hoje, aqui mesmo. Proteínas são sequências de vários aminoácidos que estão unidos por uma ligação peptídica. E, basicamente, proteínas são tudo. Enzimas digestivas são proteínas. Receptores de membrana também são proteínas. Anticorpos? Proteínas. Canais de membranas são proteínas. Contração muscular? Participam também as proteínas. Basicamente, as proteínas participam de várias e realmente são várias coisas dentro do nosso organismo. Agora, para criarmos uma linha de raciocínio, vou dizer para vocês que existem dois grandes grupos de proteínas que são produzidas pela célula. As proteínas livres ou citosólicas, que são aquelas que se encontram dispersas pelo citosol, de forma geral, atuando, por exemplo, como enzimas. E proteínas não livres ou não citosólicas, que são aquelas encontradas nas membranas celulares, no retículo endoplasmático rugoso, no complexo de Golgi, nos lisossomos, e que também podem ser secretadas para fora da célula. As proteínas citosólicas são sintetizadas exclusivamente pelos ribossomos. Por sua vez, as proteínas não citosólicas também são sintetizadas pelos ribossomos. A sua produção também depende da ação do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Portanto, para compreendermos a estrutura e funcionamento dessas organelas, que é o objetivo da nossa aula, vamos pensar no processo de produção de ambos os tipos de proteínas. O dogma central da biologia molecular diz que do DNA se produz o RNA, processo conhecido como transcrição, e dele se produzem as proteínas, processo conhecido como tradução. O objetivo da nossa aula não é o de compreender esses processos de transcrição e de tradução de forma detalhada. Para isso, posteriormente teremos outras aulas. Entretanto, como nós estamos falando da síntese de proteínas, eu vou revisar brevemente, bem superficialmente, esse processo, tá bom? Tudo se inicia lá no núcleo, onde se encontra um livro de receitas com as instruções para a síntese de proteínas. Esse livro de receitas é o DNA. O DNA será lido e será produzido um RNA, que será chamado RNA mensageiro. O mais legal de tudo isso é que para a produção desse RNA mensageiro atua uma proteína, que vai agir como uma enzima, a RNA polimerase, que geralmente é formada por muitas cadeias polipeptídicas que catalisam todo esse processo de transcrição do DNA. O RNA mensageiro produzido passa por uma série de processamentos que nós não vamos abordar nesta aula, até que ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Já comentei sobre esse processo de exportação na aula de núcleo interfásico, portanto, se você não assistiu, dê uma passadinha lá. E é aqui que a nossa brincadeira começa de verdade. Como eu disse no começo da aula, para termos um norte melhor, vamos subdividir o processo entre síntese de proteínas livres e não livres. Iniciando pelas proteínas livres, lá no citoplasma, esse RNA mensageiro ele será traduzido em proteínas pelos ribossomos. E agora sim, chegamos à primeira organela da linha de produção da síntese de proteínas. Os ribossomos são organelas não membranosas constituídas de RNA ribossômico e proteínas, e que são produzidas lá no nucleolo, no interior do núcleo. No nucleolo, a região granular vai sintetizar o RNA ribossômico, e a região fibrilar agrega esta fita a proteínas, que vão manter a sua conformação padrão. Já falamos também sobre isso um pouquinho na aula de núcleo.
O ribossomo ele é formado por duas subunidades de tamanhos diferentes sintetizadas lá no nucleolo, como eu falei para vocês, e que são exportados do núcleo para o citoplasma separados. E lá no núcleo eles se unem, formando as unidades funcionais. Essas unidades funcionais vão permitir o reconhecimento das informações contidas no RNA mensageiro por um outro RNA, o RNA transportador, que irá agregar os aminoácidos que formarão a proteína final. Aqui, nesta imagem, a gente consegue observar melhor esse processo. Esses são os ribossomos, que permitem a leitura dos códons presentes no RNA mensageiro, pelo RNA transportador, que vai agregar os aminoácidos que formam a proteína final. Essas informações do RNA mensageiro se encontram em formato de códons, que são trincas de nucleotídeos que codificam um determinado aminoácido. Ou seja, para cada conjunto de 3 nucleotídeos, um aminoácido será formado. Nesta tabela, nós podemos observar os códons e seus respectivos aminoácidos. Como esse não é o objetivo da aula de hoje, eu não vou me aprofundar nessa tabela. Apenas a título de curiosidade, eu gostaria de dizer que nos humanos, o primeiro aminoácido de qualquer proteína é a metionina, que é especificada pelo códon de início AUG no RNA mensageiro. Portanto, ao se ler o códon AUG no RNA mensageiro, será adicionada uma metionina à proteína. No caso das proteínas livres, resumidamente, o processo terminará ao final da leitura da sequência e a proteína formada será liberada no citoplasma. Após isso, as subunidades dos ribossomos irão se separar e tornarão a se unir somente quando necessário e quando for ocorrer outro processo de síntese proteica. No caso das proteínas não livres, o processo se inicia da mesma maneira. Entretanto, as proteínas não livres elas vão possuir um sinal em sua sequência que indica que elas deverão ser direcionadas para outros locais específicos. Esse sinal ele se encontra dentro dos 10 a 20 primeiros aminoácidos da proteína que está sendo formada, e ele vai ser reconhecido por uma outra proteína que se encontra dispersa pelo citosol, a PRS, ou partícula de reconhecimento de sinal. Após o reconhecimento dessa sequência, a PRS se une ao ribossomo e paralisa o processo de síntese proteico. Enquanto a PRS continua unida ao ribossomo, a síntese não continua. Essa remoção ela vai ser feita por uma outra enzima que se encontra presa à parede do retículo endoplasmático. Quando o ribossomo chega próximo à parede, a enzima retira a PRS do ribossomo, mas agora o ribossomo ele fica preso ao retículo, pois ele se liga a outro receptor, que é o receptor ribossômico. A síntese ela prossegue, mas a proteína final agora vai ser liberada lá no interior do retículo endoplasmático, na região da cisterna do retículo. E, enfim, chegamos à próxima organela, o retículo endoplasmático. Ele é uma rica rede tridimensional e interconectada de cavidades delimitadas por membrana, constituído por duas porções que vão ser identificadas pela presença ou pela ausência dos ribossomos associadas à sua parede externa. A porção lisa do retículo endoplasmático ela não possui nenhum ribossomo aderido. Já a porção rugosa possui inúmeros ribossomos aderidos. Na eletromicrografia, a porção lisa ela vai ser observada mais ou menos dessa maneira. Já a porção rugosa, dessa outra maneira. A porção lisa do retículo ela vai ter a função de sintetizar lipídios e metabolizar drogas lipossolúveis de forma geral. Nas células musculares do retículo endoplasmático liso, ele vai servir também para armazenar o cálcio, que vai ser muito importante para o processo de contração muscular. Uma curiosidade é que o indivíduo, quando exposto cronicamente ao álcool ou aos barbitúricos, ele vai tender a apresentar aumento significativo da quantidade de retículo endoplasmático liso em suas células. E esse fato aí parece ser um dos principais contribuintes para a tolerância a altas concentrações dessas substâncias que são observadas em usuários crônicos e excessivos. A porção rugosa, por sua vez, tem a função de síntese de proteínas não citosólicas, ou não livres, e ela possui inúmeros ribossomos aderidos à sua membrana, devido à presença dos receptores de ribossomo.
como nós, já falamos anteriormente. Estruturalmente, o retículo endoplasmático como um todo é formado por uma membrana e uma região entre as membranas, chamada de cisterna do retículo. É dentro dessa cisterna que ocorrerá o processo de maturação das proteínas. Uma curiosidade: o retículo endoplasmático como um todo é responsável pela produção das membranas em sua totalidade, compreendendo a síntese dos lipídios, das proteínas e dos carboidratos. Agora, é importante você saber que as células que são especializadas na secreção de proteínas, elas vão apresentar um retículo endoplasmático rugoso extremamente desenvolvido. Por exemplo, em células pancreáticas acinares, o retículo endoplasmático rugoso pode ocupar até cerca de 50% da área total do citoplasma. É muita coisa. A proteína produzida é então transportada para outra organela, o complexo de Golgi, e ela vai passar ali por algumas modificações adicionais. O complexo de Golgi ele é composto de estruturas membranosas saculares empilhadas, que podem estar fisicamente interconectadas formando a rede cis e trans, e aqui você consegue ver a conexão, ou então em sacúolos independentes, que são conhecidos como cisternas. O complexo de Golgi ele recebe proteínas provenientes do retículo endoplasmático rugoso por meio de vesículas, que chegam numa região chamada de rede pré-cis. A primeira cisterna, que vai estar voltada lá para o retículo endoplasmático rugoso, se chama cis. É por ela que as proteínas que vão chegar ao complexo de Golgi vão entrar. Na sequência, encontram-se as cisternas medianas. E é aí onde as proteínas vão sofrer as ações pós-traducionais, como a glicosilação, A última das cisternas é a cisterna trans, na face trans do complexo de Golgi, por onde os produtos das organelas, dos complexos de Golgi, serão exportadas dentro de vesículas. E de forma resumida, então, as proteínas elas chegam do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi, são por ele modificados até atingirem a sua maturação e, na sequência, são direcionadas para seu destino, seja ele a membrana, outras organelas ou meio extracelular. Agora, adiantando um pouco o tema das próximas aulas, a manutenção da forma do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi é dependente de sua interação com o citoesqueleto, principalmente com os microtúbulos. Bom, agora vamos fazer um apanhado geral do que vimos. As proteínas são sintetizadas pelos ribossomos, no caso as proteínas livres. Já as proteínas não livres passam pelo ribossomo, retículo endoplasmático rugoso e também pelo complexo de Golgi. Os ribossomos eles são formados por duas subunidades produzidas lá no nucleolo e têm a função de permitir o reconhecimento das informações contidas no RNA mensageiro pelo RNA transportador, que irá agregar os aminoácidos que vão formar a proteína. O retículo endoplasmático ele possui duas porções: a lisa, que é responsável pela síntese de lipídios e metabolização de drogas lipossolúveis, e a rugosa, que é responsável pela síntese proteica, sendo essa divisão feita por meio da presença ou não de ribossomos aderidos à membrana. Por fim, vimos o complexo de Golgi, que é composto de estruturas membranosas saculares empilhadas que têm por função a promoção de alterações pós-traducionais nas proteínas não citosólicas. Rapaz, chegamos ao final. Então é isso, pessoal. Espero que a aula de hoje possa ter sido útil para vocês de alguma forma. Todas as referências bibliográficas estão aqui na descrição do vídeo e eu realmente recomendo que vocês leiam, porque esse conteúdo é bem amplo e seria impossível abordá-lo completamente nessa aula. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar e compartilhar com os amigos. Meu nome é Douglas e até a próxima aula.